Olá, estamos ao vivo novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz pela repercussão do assunto, vocês estão gostando bastante. E, e hoje eu entrei até um pouquinho antes, que ontem eu entrei, gente, eu já ri de vocês ontem, que vocês não têm noção. Eu tava no trabalho, aí eu atrasei tipo uns 5 minutos. Depois, aí eu fui fazer a live. Quando eu fui olhar nos directs, tinha tipo umas 10 mensagens. Cadê você? Já atualizei. Cadê você? Eu já ri tanto. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu estou aqui novamente, a Kelly tá aqui, a Cris, minha mãe, Pedro. Deixa eu ver se eu consigo colocar o título aqui. Hoje a gente vai falar sobre os temperamentos introvertidos. Os dois temperamentos, né, introvertidos. Olá, Pedrão. Introvertidos. Pessoal, vocês estão gostando do tema? Me falem aqui um pouquinho, até para eu fechar os comentários, né, que eu vou colocar a apresentação. Oi, Denise. Eu estou muito feliz. Gente, está tão frio aqui, mas tão frio, que eu queria usar essa blusa que eu ganhei de presente da minha amiga Valdereza aqui, mas não teve jeito, tive que colocar uma blusa de frio por cima. Então, hoje são os dois, né? São os dois temperamentos introvertidos. A Kelly disse que já se achou ali. Eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz que vocês estão gostando desse tema. E pra mim só faz sentido se fizer sentido pra vocês, ok? Esse é o meu lema. Para mim só faz sentido se fizer sentido para vocês. Não adianta nada eu vir aqui passar um conteúdo difícil, alguma coisa assim. Gente, esse negócio que me incomoda. Comprei esse trem caro, eu vou usar nem que seja na força da raiva. Mas fica aparecendo assim no óculos, mas não tem problema não. Ai, que bom, a Cris, eu fico muito feliz. Inclusive, eu recebi algumas mensagens de pessoas agradecendo, porque os amigos enviaram essa live para eles, né? As amigas. Então, posso te pedir um favor? Antes da gente começar, clica aqui nesse aviãozinho e manda para umas 3, 4, 5 pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. Hoje eu até vou fazer um apanhado geral dos temperamentos. Ainda surgem muitas dúvidas, não é verdade? É um assunto novo, é um assunto diferente. Eu vejo que vocês às vezes se pegam meio que confundindo e tá tudo bem, é muito normal, tá bom? Por quê? Porque é um assunto novo, tá bom? Mas eu uso bastante essa teoria no consultório. Meu filtro saiu. Eu uso bastante essa teoria no consultório e eu acho ela simplesmente fantástica, ok? Então vamos lá. Hoje no primeiro dia nós fizemos um apanhado, sobrevoamos os 4 temperamentos. Ontem nós nos aprofundamos nos temperamentos sanguíneo e colérico, que são do tipo extrovertido. Hoje eu vou fazer um apanhado geral, até para vocês, tem algumas pessoas ainda com dúvida. Eu tenho certeza que hoje, tirando essas dúvidas, com esse apanhadinho aqui, as dúvidas serão esclarecidas. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos 2 últimos tipos, que são o melancólico e o fleumático. Como eu disse, a gente tem uma mistura dos 4, mas na escola que eu estudo, nós temos 2 mais fortes dentro da gente. Amanhã e sexta-feira, a dona Daisy, do Educando.mães, vem para bater um papo com a gente sobre casamento e os temperamentos. Então, se prepare, porque a chapa amanhã promete esquentar. E depois a gente vem para falar sobre os temperamentos e os filhos, ok? Dá para falar tanta coisa sobre os temperamentos que vocês nem têm ideia, ok? Eu vou desativar os comentários para eu passar para a apresentação, mas de praxe no final eu volto e a gente continua a nossa conversa por alguns minutinhos, tá bom? Vou desativar os comentários e bora lá. Hoje eu quero fazer um apanhadinho. E, por favor, vão me dando os corações, tá bom? Vão me dando os corações para eu ver se vocês estão entendendo. Envie essa aula para os amigos de vocês. Tirem print para depois postarem nos stories, chamando as pessoas para essas aulas, ok? É isso, só isso que eu peço. Que vocês pratiquem o que está aqui, que vocês passem esse conteúdo para frente e vamos lá. Quando a gente fala de temperamento, né? Eu vou fazer um apanhadão geral aqui agora. O que são os temperamentos, né? Uma revisão aqui. São inclinações naturais vindas de fábrica. Antes de eu entrar aqui, uma amiga minha me mandou uma mensagem. Se a gente herda
o temperamento, se a gente já vem com ele ou se vai se desenvolvendo de acordo com a criação. Eu falei que é as duas coisas, mas grande parte, na verdade, é herdado, ok? É uma coisa que nós herdamos, como eu disse, características dos nossos pais, principalmente dos nossos avós. Alguns estudiosos da psicologia dizem que a gente puxa mais os avós, muitas vezes, do que os próprios pais. Mas é claro que, decorrente da criação, da cultura e de mais um monte de coisa, a gente também vai pegando algumas coisas, né? Para você entender o quanto estudar um temperamento é importante, ele influencia a maneira como nós reagimos aos acontecimentos e em como internalizamos os aprendizados. Para vocês, eu até pensei em um exemplo para contar aqui que aconteceu com a gente o ano passado, comigo mais meu marido, só para vocês entenderem, porque na verdade os temperamentos, ele te dá um apanhadão de como você funciona. Ontem uma das meninas me mandou assim, até repostei esse comentário dela, que o marido, na caixinha de perguntas, né? Que o marido dela é colérico e ela é sanguínea, como lidar? E eu fiz uma apanhada assim, gente, 10 linhas, e ela respondeu assim, nossa, eu falei com meu marido, parece que você mora aqui em casa. E na verdade isso nos dá um apanhado de como a gente funciona, ok? E por que a gente deve saber? Por que a gente deve saber os temperamentos? É para melhorar os nossos relacionamentos interpessoais e intrapessoais. Porque se eu sei, por exemplo, como melancólica, daqui um pouquinho eu vou falar com vocês. Eu sei que um dos meus grandes problemas é o perfeccionismo, tá? Esse é um dos meus maiores problemas. Eu luto contra isso o dia todo, eu luto contra isso o tempo todo. Se eu falar para vocês que antes de entrar aqui nessa live eu fiquei uns 40 minutos armando a aula e estudando, vocês acreditam nisso? Eu faço isso. Se eu não tomar cuidado, eu piro, eu paro e eu não vou em frente, porque eu acho que eu nunca sei o suficiente. Então, essa é uma característica minha, do meu temperamento, contra a qual eu devo lutar. Uma das meninas me mandou assim, nossa, eu percebi, eu sou colérica, então na hora da raiva eu não paro de falar, eu explodo muito fácil. O que eu tenho que fazer com isso? Eu falei, agora você já se conhece. Agora, se esse é um problema que você sabe que você tem, o que você deve fazer com isso? Saber a hora que a sua raiva está passando do nível 6 para o nível 7. Ou você se afasta, ou você explica, olha, eu tô chegando no meu limite. Entenderam como que isso funciona na prática? Eu acho que isso vai ganhando mais, o nosso caldo de temperamentos, a nossa aula está ganhando mais consistência, porque não adianta nada você saber os temperamentos, mas não fazer algo com eles, ok? Tudo bem? Vamos lá, eu acho essa parte aqui fantástica também. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, basicamente, existem dois tipos de pessoas, as extrovertidas e os introvertidos. E eu quero deixar claro aqui para vocês que extroversão e introversão é diferente de timidez. Existem pessoas extrovertidas que são tímidas. Meu marido, apesar de ser muito extrovertido, ele é tímido. Uma das minhas melhores amigas também, apesar de ser sanguínea, super extrovertida, ela é tímida. Vocês estão entendendo? Eu sou introvertida, sou um pouco tímida, mas se me pôr na frente de 2.000 pessoas para falar, eu falo. Tanto que eu fiz isso, né? Fui dar uma palestra, gente, eu tremia nas bases, mas eu falei. Dependendo de uma pessoa que pudesse ser extrovertida, mas tímida, ela não faria isso, tá? O que vocês precisam saber na prática sobre o que é extroversão e introversão? Vou dar um exemplo para vocês. Os extrovertidos, eles reagem muito rápido. Eles não têm a necessidade de interiorizar, tá bom? Eu não sei se a Nayara tá aqui. Nayara, depois se você estiver aqui, se você tiver, você vai aprender muito com isso aqui. A Nayara é uma amiga minha também e ela é extremamente melancólica e introvertida. Aqui vocês vão entender uma das grandes diferenças, porque que muitas vezes dá muita briga no casamento. Os extrovertidos, eles reagem. Quando acontece alguma coisa assim, eles simplesmente fazem, eles pulam e começam a agir. Eles não precisam interiorizar. Por quê? Porque eles agem em cima do que já sabem. Já os introvertidos não, eles demoram para reagir. Eles têm uma necessidade de levar para dentro a situação. Ele tem que pensar, ele tem que mastigar, ele tem que refletir para depois ele agir. E aí fica uma coisa, a gente estava lembrando claramente o dia que o meu filho passou mal, né, o Matheus. Eu já contei essa história aqui, mas para quem tá chegando, não sabe, né? Há um ano e pouco atrás, meu filho, ele teve uma crise convulsiva do nada na porta da igreja. A gente estava saindo e meu marido, gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque
Quando eu entendi, hoje, né, revendo essa questão dos temperamentos aqui, eu falei, meu Deus do céu, como é claro a diferença, como é clara a diferença. Aí chamaram a gente, falaram, olha, o Matheus tá passando mal e ele tava dando uma crise convulsiva, foi uma cena horrorosa. Hoje eu acho que eu tô bem, porque ele tá bem, né, gente? Mas o dia não foi bonito. Nisso, olha só como a Fabíola funciona. Ela viu aquela cena, sabe o que eu fiz? Eu larguei a minha bolsa no chão e comecei a gritar. Chama a polícia, chama o bombeiro. É a primeira vez que eu tô contando isso e rindo. Chama a polícia, chama o bombeiro. E comecei a gritar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Sabe o que meu marido fez? Foi pra cima do meu filho, quase que ele mata o menino. Começou a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca no menino, gente do céu. Porque a gente ficou tão desesperado, mas olha só pra vocês verem como que esses dois temperamentos, eles reagem de uma maneira totalmente oposta. Gente, eu tô rindo porque quando eu olho pra trás, eu falo, o que eu tava fazendo no meio da rua gritando? O que aquilo ia resolver? Mas é como eu funciono, eu tenho que entender as coisas para depois ter uma reação, tá? Outra coisa também, tá dando para vocês entenderem? Dá coração aí para mim ver. Olha só, gente, meu marido, quando ele vê um trem assim, simplesmente faz. Eu penso, sabe? Eu penso milhares e milhares de vezes. É assim que a gente entende e fica mais fácil até definir que tipo de temperamento é o seu. Porque tem gente assim, ai, Fabíola, eu não me achei ainda. Gente, essa aula aqui, se você não se achou agora, você vai se achar, né? Outra coisa que é interessante são essas impressões que ficam ou não. Olha só para vocês verem. Se você discute, fica de boa, ou você anota no caderno da vingança, entendeu? Como que você reage ao que fizeram com você. Por exemplo, se você é um extrovertido e você esquece fácil, como eu falei com vocês, o Matheus às vezes dá um esporro nos meninos aqui, briga com eles, depois tá tudo de boa. Eu não. Se eu brigo, eu anoto no caderno da vingança e ainda vou falar daquilo durante os dias, tá? Então, se você é um extrovertido e esquece fácil, provavelmente você é um sanguíneo. Se você é um extrovertido, mas você não esquece, cara, tu é um colérico, tá bom? Se você é um introvertido e esquece fácil, é um fleumático. Fleumático também, né? Às vezes ele faz alguma coisa com ele, passa um tempo, ele esquece. Já o melancólico é um introvertido que não esquece fácil. Vamos falar então do nosso amigo, o melancólico, tá bom? Eu vi que no perfil aqui, eu achei que estava ganhando sanguíneos, mas sanguíneos, coléricos e melancólicos, eles deram quase empatados. E tem poucas fleumáticas que me seguem. Vamos lá, o que a gente pode falar do melancólico? Quais são os pontos fortes dele, né? Ele é uma pessoa que tem uma natureza rica, ele é sensível, uma pessoa sensível, emocionalmente responsivo, porque, eu não sei se vocês se lembram, o sanguíneo também, ele é emocionalmente responsivo, ele responde pela emoção. Só que o melancólico, ele pensa um pouco mais antes de agir. E às vezes a gente acha assim, por exemplo, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês de como eu funciono, como eu sou melancólica, né? O meu temperamento primário é o melancólico. Eu não tenho vergonha de, durante uma sessão, a pessoa me perguntar alguma coisa e eu falar assim, eu não sei, ou nesse momento eu não tenho a resposta para te dar. O que seria injustificável para outros temperamentos, ok? É porque eu não consigo te dar uma resposta rápida. Tanto que se me apertar muito eu começo a chorar. Tá bom? É assim que eu funciono. Eu tenho um tempo próprio. Melancólicos, na verdade, eles precisam, são uma natureza sensível, mas precisam de um tempo maior para agir. Fortes tendências perfeccionistas, eu não sei o quanto isso é bom ou isso é ruim, porque se você não tomar cuidado, o melancólico não tomar cuidado, ele não sai do lugar. Ele pula de curso em curso, mas não sai do lugar. Ele desvenda problemas com muita facilidade, ele vê tudo que pode dar errado num projeto, tudo que pode dar errado em tudo que acontecer, tá bom? Prefere os bastidores, são pessoas que de fato preferem estar por detrás do que acontece, já o colérico, o sanguíneo ama o palco, não é verdade?
Profissão de alto sacrifício, médicos, psicólogos, né? Um monte de coisa aí, de muito sacrifício mesmo. Por quê? Porque são pessoas que elas se dedicam ao aprimoramento dos outros seres humanos. São pessoas que, para ela, por exemplo, eu já falei isso aqui, gente, eu não tenho vergonha de dizer. Se eu não precisasse do dinheiro para sobreviver e tal, para viver, sustentar, né, aqui minha família, ajudar minha família, meu marido, eu continuaria sendo psicóloga, assim, sem problema nenhum, porque eu amo fazer isso. E às vezes, no final do dia, eu sinto que minhas forças foram sugadas. Eu penso, meu Deus, por que eu fui escolher essa profissão? É só eu dormir e no outro dia eu tô pronta para outra. Então, a gente vê muito esse nível de sacrifício nas pessoas que têm um temperamento melancólico. Elas se dedicam mesmo, tanto quanto eu for falar dos problemas, eu vou citar mais algumas questões. Reservado, são pessoas mais reservadas, só dá a sua opinião sob pressão. Ela não gosta muito de se expor, de dar opinião, são pessoas mais caladas, introvertidas no sentido de ela gosta de digerir aqui dentro primeiro para depois falar alguma coisa. Pessoas autodisciplinadas que podem facilmente se negligenciar durante alguma tarefa que demanda muito dele. São pessoas que se esquecem de comer, que se esquecem de dormir. Quando elas estão muito focadas ali, elas se entregam, elas mergulham de fato e por vezes se esquecem de quem elas são. Vamos falar dos problemas, pontos a melhorar do melancólico. Negativismo, pessoas extremamente negativas, pessimistas e críticas. Para mim, uma das minhas lutas também é justamente contra a crítica e principalmente a autocrítica. Isso limita suas realizações profissionais e limita também seus relacionamentos, porque eu coloquei aqui embaixo, podem ser chatos. Se o melancólico não tomar cuidado, ele pode se tornar uma pessoa de difícil convivência. O colérico, eu até coloquei aqui, né? Os coléricos são impossíveis de agradar, mas os melancólicos são impossíveis de satisfazer. Nada do que você faz para um melancólico tá bom. Isso dificulta muito o relacionamento, tá bom? São pessoas insatisfeitas consigo mesmas, querem dissecar e fazem isso até diminuir sua própria autoestima. Então elas querem entender às vezes demais e a vida, ela não para você se refazer. Não, meu filho. Você tem que ir, ó, você tem que se levantar, sacode a poeira, vai dar a volta por cima. Mas o melancólico tem essa mania de ficar, sabe, eu quero entender. Para de entender e vai. Tanto que a vida, ela acontece no caminho, tá bom? Ela acontece quando você vai. E são pessoas que se comparam demais. Só que um problema do melancólico e um dos problemas da comparação no geral é que nós comparamos a nossa versão de hoje com pessoas que estão lá na frente, geralmente os nossos pontos fracos, com pontos fortíssimos dessas outras pessoas. Tem como comparar isso, gente? Não tem como, ok? A sua raiva não é colocada para fora. Diferente do sanguíneo e do colérico, né, que esbravejam, que gritam, que põem para fora, essa raiva do melancólico, ele vai ficando ali remoendo ela, pensamentos de ódio, de ataque de perseguição, acha que está sendo perseguido, acha que todo mundo está contra ele, acha que ninguém ama, sabe? Uma necessidade, uma carência, às vezes, assim, desproporcional ao que está acontecendo. E mudam de humor. De repente ele tá bem, de repente ele amanhece num dia assim, que ele quer tudo, que ele quer dominar o mundo, à tarde já tá um caos, já tá no fundo da depressão. São pessoas rígidas, implacáveis e intolerantes. São muito inflexíveis juntamente com os coléricos, que também têm esse padrão de rigidez, né? Mas eu acho que os melancólicos ainda são mais intolerantes, tá? Mais implacáveis. E como eu disse, tome cuidado para você não se tornar uma pessoa chata. Vocês gostaram do melancólico? Vamos lá agora no fleumático. Eu tava doida para chegar no fleumático. A maioria dos maridos das meninas da igreja, né, das minhas amigas hoje mais próximas, os maridos são fleumáticos. E é uma raça, é uma raça a ser estudada, sabe? Os fleumáticos, eles são demais. E eu admiro muito as pessoas desse tipo de temperamento, porque vocês vão entender, né? Apesar de ser uma pessoa super introvertida, não significa que ele não tenha força. Pelo contrário, né? Essa natureza calma, sem agitação, faz com que eles ajam com muita precisão. Quando eles agem, tá? Quando eles agem.
Esse é um dos maiores problemas também do fleumático. São pessoas pensadoras, planejadoras, só que tem problema na execução, diferente lá do colérico e do sanguíneo, que tem a execução muito forte, né? São diplomatas, são pessoas que odeiam brigas, elas não gostam de brigar, elas rodeiam o quarteirão para não passar perto de uma briga. Amam uma conciliação, aquele muito do ganha-ganha, né? São excepcionais advogados, psicólogos, conselheiros, porque eles são imparciais, ok? Quando o advogado é bom ser imparcial, porque a gente vê hoje advogados ferozes, na verdade, né? Esse humor tranquilo faz com que ele veja a vida de uma forma mais leve que outros temperamentos. Muito mais leve também que o colérico, que o melancólico. O sanguíneo vê a vida de uma forma muito alegre também, mas o fleumático não fica atrás, ele curte. São pessoas que demoram geralmente até para comer. Eles comem, eles mastigam, eles sentem o gosto, quase faz a gente perder a paciência. E eu brinco assim que um fleumático dificilmente ele morre do coração, ele morre de um ataque cardíaco, mas é bem provável que ele mate alguém de ataque cardíaco, de tanto que ele é lento às vezes. Muito leal aos amigos, apesar de não gostar muito de tanto envolvimento. Não é aquela pessoa como o sanguíneo que a gente vê, que está rodeado de pessoas, mas aqueles amigos que ele tem, ele é leal a essas pessoas, tá bom? São pessoas práticas e eficientes que não tomam decisões súbitas. Dificilmente ele vai pular antes de olhar. Ele não se arrisca. Embora não seja um perfeccionista, também tem altos padrões de exatidão e precisão. É um psicólogo. Eu fui analisando ele assim, é o Fred. Eu sempre falo dele aqui, né? O Fred Matos. Fred Matos com 2 T's. Eu gosto muito do conteúdo dele e tal. Mas eu não consigo assistir o Fred na velocidade normal. Eu tô confessando um crime, gente. Eu não consigo assisti-lo na velocidade normal. E olha que eu sou melancólica. Teve um dia que eu passei o vídeo dele aqui e uma pessoa mandou falar: Fabiola, eu não consigo, ela é sanguínea. Então, sanguíneo, nem na velocidade 2, a do YouTube, ela consegue assistir o Fred. E ele é extremamente fleumático, uma pessoa que fala pausadamente. Ele tem muita analogia, ele vai explicando, ele vai dissecando o conteúdo, assim são os fleumáticos, ok? Vamos falar dos pontos a melhorar. O que a gente pode colocar como pontos a melhorar? Uma aparente falta de ambição, e eu esqueci essa palavra, iniciativa e ambição. É como se aquilo tivesse bom para ele e o resto pode cair a casa, que tá tudo bem. Eles fazem aquilo que é esperado. Se você pedir para um fleumático, né, você pode colocar o prato lá na pia, ele vai fazer isso, ele não vai fazer mais nada. Ele não vai lavar, ele não vai colocar um copo, é o que você pedir. É como se ele fosse um pouco lento, sabe? Assim, é como se ele vivesse o mundo no slow motion, bem devagar, curtindo cada momento, porque tem as vantagens, porque hoje a gente está muito ansioso, muito acelerado. Mas eu vejo que os fleumáticos, eles são muito assim mesmo, mais lentinhos para as coisas, apreciadores da vida e tudo mais. Embora não sejam tão sensíveis quanto os melancólicos, eles podem se fechar dentro de si mesmos magoados. E nisso, eles se fecham muito mais talvez que os melancólicos e eles conseguem ficar, pasmem, dias sem abrir a boca, se eles estiverem magoados. Então, eu fico observando as meninas lá da igreja, às vezes elas comentam alguma coisa dos maridos, e eu falo, meu Deus, mas como é fleumático esse camarada? Então, eles ficam calados assim, eles conseguem aplicar a lei do silêncio em casa como se nada tivesse acontecido por dias, até que eles vão saindo da concha. E isso é um problema muito grave, porque se for uma mulher, por exemplo, sanguínea, ela pira. Se for uma colérica, mata ele. E se for uma melancólica, meu Deus, vai ficar 2 calados para sempre. Egoísmo e teimosia também podem se tornar sérios problemas, porque tudo é no tempo deles. Eu vejo que os fleumáticos, você fala assim com ele, você faz assim pra mim? Aí ele fala assim, depois ele vai lá e faz do jeito dele. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como que funciona o tal do fleumático, gente? Eu tô te falando que ele mata um no coração. Você pode pedir, você pode cansar de pedir, se ele for fleumático, vai ser no tempo dele. E é bom saber disso, porque aí você não aperta muito, ou você também tem que cobrar um pouco mais, talvez tem que ser um pouco mais decisiva, porque senão não sai do lugar. Você tem que ver aí o que vai funcionar para ele, tá? E por trás dessa fachada calma, pode haver muito medo, e isso os impede de se aventurarem e usarem seu potencial.
Na verdade, parece que o único que não tem medo aí dos temperamentos, mas é o colérico, né? Mas ele se ferra muito também, quebra a cara demais da conta antes de aprender, que eu não sei se isso é uma vantagem. Vou voltar aqui para a apresentação, vou liberar os comentários. Vamos lá. Agora vocês vão me contar. Se descobriram melhor aí, tá? Se descobriram melhor, gostaram da aula? Oi, Érica, tudo bem? A Kátia também tá chegando aqui agora, Priscila, Suelen. Vocês gostaram? Vocês se acharam em um desses temperamentos mais que no outro? Me avisem aí, a Laura tá falando, tá mandando um coraçãozinho, deve que gostou, né? Então aí tem os... Gente, eu não consegui, eu comecei a rir, vocês me desculpam. A situação era grave, só que quando eu revi a situação de como eu reagi lá quando o Matheus passou mal, eu comecei foi a rir, vocês me desculpam. Luci, você é muito melancólica. Regina, super, mega, super melancólica. Ai, que legal, Edu, fico muito feliz. Gente, vocês me desculpam, mas eu comecei foi a rir. Vê se tem condição. Aí a gente vê como os extrovertidos agem e os introvertidos não agem. Primeiro precisa internalizar, entender e tal, para depois pro mundo. Meu marido é melancólico, a Natasha tá falando, meu marido é fleumático purinho, mata do coração. Natasha, como pode? A Val é essa que eu falei que é sanguínea, só que é tímida. O marido dela é fleumático, muito fleumático. Lá, o marido da Kelly é fleumático, o marido da Larissa é fleumático, da Cris é fleumático, elas estão sempre aqui comigo. Gente, como eles são fleumáticos? Eu vou falar, são pessoas muito fáceis de conviver desde que você se adapte a elas. Não morrem do coração. Eles não têm cabelo branco, viu? É só depois de 50 que esse povo branqueia o cabelo, porque eles não esquentam. Eles não esquentam a cabeça, tá? A Natasha tá falando, ela é colérica e melancólica. Com o marido fleumático, eita! Você tá lascada. Existem mais homens fleumáticos? Olha, engraçado, se você me perguntar assim, Marta, eu conheço mais homens fleumáticos. Se eu for me pensar aqui agora, que eu me lembre, eu não conheço nenhuma mulher fleumática. As meninas, se alguém souber aí, queria saber uma coisa. Quando a sogra fala que a nora não sabe fazer nada, como tem que lidar? Eita, semana que vem, eu não consigo ver seu nome aqui, o que acontece? Tá. O João é muito fleumático, viu, Luci? Edu, depois eu vou fazer um apanhadão lá nos stories, tá? Vou fazer uma revisão. Na verdade, essa pergunta da sogra aí, eu não vou responder hoje, porque semana que vem a gente vai fazer uma aula, a gente vai fazer um intensivão de casamento, tá? O conteúdo vai ser para quem é casada, mas se você tá num relacionamento, ou ainda que não esteja num relacionamento e quer aprender a melhorar suas habilidades, o que eu faço num relacionamento de casal, a gente vai ter uma série de aulas. Eu não decidi se vão ser 5 ou se vão ser 7, tá bom? É porque na semana que vem eu vou lançar de novo o meu programa 30 dias para transformar seu relacionamento, seu casamento. Vai ser muito bom. Essas aulas da semana que vem, elas não vão ficar gravadas, tá bom? Eu vou fazer um grupo no WhatsApp onde eu vou liberar essas aulas durante 24 horas, mas isso é para semana que vem. Então, quem me fez a pergunta sobre a sogra, fica por aqui que semana que vem a gente tem um programa aula só para falar sobre relacionamento de casal. Vocês gostaram? Então, eu tô me despedindo já. Eu vou deixar disponível, né, a reprise. E amanhã, Dona Daisy, do Educando.mães, vem para falar sobre relacionamentos e temperamento. Justamente sobre isso aqui, ok? Justamente sobre tá bom. A Fernanda tá falando, eu sou uma mistura de melancólica com colérica, Lucas é uma mistura de fleumático com melancólico. Os dois são introvertidos, né, Fernanda? Então vocês precisam ver, ainda bem que você tem um pouquinho de colérico. Tá? Senão não sai do lugar, não. E é justamente, eu acho que foi o Edu que falou, é bom, a Lucy, interessante entender os temperamentos para corrigirmos nossos pontos fracos, sim, para corrigirmos justamente aquilo que nós precisamos melhorar. Tá? Pessoal, é isso, eu tô saindo aqui porque daqui a pouco eu tô descendo de novo para o trabalho. Semana que vem tem muitas novidades, as lives também vão ser de meia hora, mas como não morrer de raiva com fleumático, se você descobrir, você me conta, Débora. Me conta, tem como se mudar sim. O Edu tá trazendo uma pergunta tão interessante, vou deixar uma caixinha aberta, tá, pessoal? Pra vocês fazerem essas perguntas lá. Tem como melhorar muito, é o que eu tô falando, por exemplo, de mim mesma, né? Um dos meus grandes problemas é o perfeccionismo.
Então eu descobri que se eu não me colocar um prazo, se eu não me colocar um prazo para ir, eu não saio do lugar. Aqui, por exemplo, o Pedro está falando, ele é fleumático e melancólico, né? Super introvertido. Um dos grandes problemas do fleumático é justamente o quê? A tomada de decisão. Também uma pessoa que tem que tomar uma decisão, é muito planejador, mas não é executor. Um dos grandes problemas do sanguíneo, assim, de cara, eu não sei que temperamento você está se descobrindo ainda, né, Edu? Um dos grandes problemas do sanguíneo é não terminar as coisas. Ele começa muita coisa, mas não termina. Então, diante disso, ele tem que se esforçar para ter a acabativa. E um dos grandes problemas do colérico, se a gente for colocar dentro de um relacionamento, são os ataques de raiva. Ele se torna muito duro, muito mordaz nas palavras. Saber até onde essa raiva é controlável e a partir de um tempo, se ele souber que está prestes a explodir, ele fazer um controle dessa raiva, sair de perto. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, até nas escolhas da profissão, eu não conseguiria, apesar de que todas as profissões cabem em todos os lugares, mas deu para entender que o melancólico é uma pessoa que se sacrifica mais, o sanguíneo é uma pessoa que é muito boa comunicadora, o colérico adora um desafio, o fleumático é extremamente detalhista nas questões dele. Então, você sabendo não só dos seus pontos fracos, mas dos seus pontos fortes, você pode ser uma pessoa muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, eu tô amando essas lives, esse horário, essa troca. E por enquanto é só. Eu tenho uma novidade, você tem um bom tanto sanguíneo, né, Edu? Dá pra perceber. Eu tenho uma novidade, a Camila, ela é uma personal aqui da minha cidade, e ela me marcou em um post falando sobre doenças psicossomáticas e deu muita ansiedade, percebi muita ansiedade lá nas pessoas. Na sexta-feira à noite a gente vai fazer uma live, tá bom? A gente vai fazer uma live, depois eu anuncio aqui, a gente vai fazer uma live extra essa semana, pra gente falar sobre ansiedade, ok? É isso. Compartilhem com seus amigos, façam prints, marque, fala, gente, vai lá no perfil da Fabiola, tá tendo umas aulas muito legais, marque o meu perfil, vou adorar saber que vocês estão gostando. Eu tenho recebido, hoje mesmo amanheci com uma mensagem na minha caixa, lá sempre, todo dia, né? Todo dia eu recebo mensagens assim, Fabiola, muito obrigada, você tem contribuído muito no meu casamento, e é pra isso que eu tô aqui, tá bom? Ó, beijo, boa tarde, bom almoço pra quem não almoçou, bom trabalho pra quem vai trabalhar, e é isso, amanhã a gente se vê, e mais tarde nos stories, tá? Tchauzinho!